Meus irmãos, a paz do Senhor. Esse que vos fala, seu irmão em Cristo, pastor Warley Farnese, passando aqui rapidinho para uma reflexão bíblica no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 8, diz: o vento assopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todos aqueles que é nascido pelo Espírito. Jesus, em resposta a um mestre da lei chamado Nicodemos, Jesus aqui, ele fala sobre uma das características de todo aquele que é nascido pelo Espírito ele não anda mais segundo a sua própria vontade. Ele não satisfaz mais os desejos da carne. O apóstolo Paulo, ele disse assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Uma vez que Cristo vive em nós, nós não podemos mais andar segundo os nossos próprios desejos. Mas, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em Êxodo capítulo de número 3, a Bíblia diz que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Diz a Bíblia que ele chega ao Monte Horebe, o monte de Deus, e diz a Bíblia no versículo de número 2, apareceu o Senhor, ou o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, em meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e não se consumia. Diz a Bíblia no versículo de número 3, e Moisés disse: agora me virei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que Moisés se virava para ver, Deus bradou no meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus disse no versículo de número 5: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Deus, ele disse para Moisés: não te chegues para cá, sem antes tirar a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. É impossível estar diante da presença de Deus e não se submeter à sua vontade. É impossível servir a Deus e não se submeter à sua vontade. É impossível para todos aqueles que é nascido pelo Espírito estar diante da presença de Deus e continuar fazendo segundo o desejo do seu coração. Quando Deus, ele disse para Moisés: tira a sandália dos pés, Moisés, ele chega diante de Deus calçado. Isso significa que Moisés era dono do seu próprio caminho. Isso significa que Moisés andava segundo o seu próprio curso de vida. Mas Deus, ele disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Quando Moisés tira a sandália dos pés, isso significa que agora Moisés se tornou escravo do Senhor, servo do Senhor. Então, Moisés agora estava à disposição de Deus para fazer a vontade de Deus. É impossível servir ao Senhor, é impossível andar com o Senhor e continuar na prática das velhas coisas, ou continuar andando segundo a nossa própria vontade. Uma das características daqueles que é nascido pelo Espírito é satisfazer a vontade de Deus, ou fazer
a vontade de Deus, que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa a cada dia entender e compreender que para estar diante da presença do Senhor, precisamos submeter à sua vontade, precisamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.